para a gente poder ver aí a primeira resposta do Jardim, que eu separei, que foi relacionada a como que ele encontrou o Cruzeiro, né? Ele chegou ao Cruzeiro, um aventureiro, digamos assim, né? Não conhecia, ele conhecia o clube, mas não conhecia assim, a realidade, o dia a dia do clube. Aí ele falou um pouquinho e trouxe coisas muito interessantes. Então vou jogar aqui na tela para a gente poder assistir. Bom, ó, tá aí, Valuzão, Marcão e o nosso careca favorito, Léo Garden. Ainda dentro dessa parte que o senhor falou, mister, do momento da conquista ser o momento menos difícil do trabalho, porque ele já havia se desenrolando ao longo dos anos. A gente pode falar que hoje no Cruzeiro é a parte, digamos assim, mais difícil do trabalho, que é exatamente começar a implementar uma filosofia de jogo, entender o clube como um todo, o entendimento das coisas e de passar para o campo, para os atletas. Esse é o momento mais difícil de um trabalho, na sua opinião? Com certeza, assim, nós temos, e é importante os adeptos também clarificarem a situação. O Cruzeiro veio de uma situação difícil, teve um novo proprietário que chegou a 8 meses ou a 9 meses. Temos aqui um grupo de jogadores que eventualmente talvez não temos mais de 6 ou 7 ou 8 jogadores de mais de um ano de clube. Quer dizer que não tem uma base nem estrutural, nem em termos de base de plantel. E tudo isto nós temos que realizar agora. Por isso nós temos algum trabalho em termos de reestruturação, não só de jogadores, mas fora de campo, em termos de metodologia, em termos de estratégia, em termos de regras. Temos um grupo de 4 pessoas, mais o treinador, então incluído o presidente, o Pedro Filho, o Mato, o Papelaipe, que estamos a definir algumas estratégias de várias ordens, desde a recepção dos adeptos ao melhoramento dos relevados, à coordenação de todo o staff, e isto é um trabalho de base que estamos a realizar. Em relação à equipa de futebol, como já vos disse, eu cheguei, temos aqui um plantel já totalmente residual em termos de clube, onde neste momento vamos tentar rentabilizar e tirar ao máximo o melhor de cada um dos jogadores. Com certeza que o nosso objetivo é que o plantel seja cada vez mais competitivo. Durante esta fase preocupamos aumentar os índices de performance de todos os jogadores, de forma a competir, porque hoje em dia temos 2 meses com jogos de 3 em 3 em 4 dias, precisamos de 2 laterais direitos, precisamos de 4 volantes, ou 2 meias, 4 avançados, pontas. Para quê? Para termos um sistema de rotatividade dentro do elenco que permita a equipa se apresentar fresca, a equipa se apresentar competitiva todos os jogos. E com certeza estamos a estruturar em termos de uma base, em termos de um modelo, aquilo que tínhamos aqui, que realmente tínhamos um grupo de jogadores, mas não existia uma base, porque um vinha do Palmeiras, outro vinha do Corinthians, outro vinha do Botafogo, outro vinha de Itália, 3 ou 4 vinham de grandes lesões, outros vinham mesmo da equipa do Cruzeiro anterior, e estamos agora a juntar as peças para tentar criar um modelo que permita rentabilizar ao máximo este elenco. É isso a nossa principal ideia, com certeza, sempre com a ambição e com o objetivo de ser competitivo e de vencer, porque também sabemos que o Cruzeiro tem uma grande torcida que está à espera de vitórias, e nós por trás temos que alimentar essas vitórias. Professor, dentro... Tá aí a primeira pergunta que eu separei, a primeira resposta, na verdade, né, que eu separei do Jardim. Eu achei super interessante, porque ele fala que ele tá fazendo um trabalho de base no Cruzeiro, né? Desde de refazer ali os testes físicos, quanto abrir a porta da toca para os torcedores, mexer com o sub-20, pedir melhoras nos gramados ali do centro de treinamento, a forma que toda a equipe, o staff, a equipe técnica e o pessoal interno do Cruzeiro trabalha, realmente ele veio para revolucionar ali como é que as coisas eram feitas no Cruzeiro. Eu acho que essas palavras dele, Washington, não sei se você vai concordar comigo,
mas eu acho que, para mim, fica cada vez mais claro os problemas que, assim, na verdade, fica cada vez mais claro por que o Cruzeiro teve tantos problemas recentemente. Seja no ano passado, na reta final do ano, seja agora no início desse ano, porque parecia que tudo estava uma bagunça, porque ele teve que reorganizar até a forma que o staff trabalha, né? E ele também traz alguns fatores que não são muito comuns de ser comentados aqui no futebol brasileiro, né? Ele fala assim, o time não tinha uma base, porque tinham aí jogadores que estavam... olhar jogadores que estavam mais tempo no clube, né? Mais de um ano, são pouquíssimos. Aí veio jogador do Palmeiras, veio jogador do Corinthians, ele fala isso de novo em um outro momento. Um veio da Itália, outro veio de outro lugar, e aí o time tava uma coxa de retalhos. Aí a missão dele, né, foi primeiro transformar isso numa equipe, né, pensando até nessa coisa de longo prazo. Eu achei bem interessante essa visão dele e achei assim que dá para pescar muitas coisinhas assim, muitos problemas que ele tá tentando corrigir que são assim impensáveis, nesses pequenos detalhes, nessas entrelinhas do que ele fala, né? Ô Mike, cada vez que a gente ouve, né, o Jardim falar, eu também, comum dessa opinião sua, a gente fica imaginando assim, poxa, então o cenário do Cruzeiro era extremamente caótico, né, do ponto de vista da organização, do planejamento, do trabalho em si, e ele relatando que teve que fazer todo esse trabalho de reformulação, também dá para a gente a dimensão de que nós vamos precisar dar tempo para esse trabalho ter um resultado efetivamente prático. Né? Então, nós estamos partindo de e ele disse isso em uma outra entrevista também, de clubes que estão num momento melhor, já com planejamento mais adiantado do que o Cruzeiro. O Cruzeiro está começando, é como se todo aquele trabalho anterior lá do Diniz, a pré-temporada, né, apaga tudo, vamos lá, vamos começar, é assim que nós vamos trabalhar, vem cá, você da estrutura da minha comissão técnica, vamos trabalhar assim, o staff, eu quero isso e aquilo, quero relatório desse, eu quero a melhora no índice físico de todo mundo. Até ele organizar todos esses processos, isso leva tempo, né? E agora nós vamos começar um Campeonato Brasileiro. E ele ainda está nos ajustes do dia a dia, do trabalho, claro que não nesse aspecto do processo em si, eu acho que ele já conseguiu instaurar a ideia de processo que ele tem para o clube, e o que já é muito legal. Ele teve tempo hábil para isso e conseguiu, na minha opinião, efetivar isso. Agora, para que isso dê fruto, é aquilo que a gente fala, passa pelo entendimento do jogo, mas passa por esses detalhes da organização, de como que cada um trabalha, e isso a gente vai precisar dar um tempo. E eu digo tudo isso porque a gente precisa ter paciência com o trabalho de treinadores, e não é só o Jardim, né? A menos que seja uma aberração crônica, como foi o Diniz, chega um momento que não dá. Mas é preciso acreditar, sabe? Ele tem boas ideias. Não é assim, eu não gosto também de pensar que, bom, de repente a gente tem que aprender tudo com os europeus, porque eles são os sensacionais do mundo. Não é isso. Mas eles têm uma visão que eu acho que colabora e corrobora para a gente avançar, né, do ponto de vista do futebol. E a gente precisa ser humilde, sobretudo. A gente viu a seleção brasileira, o tanto que nós apanhamos aí. É hora da gente parar, ter a humildade de entender que a gente precisa de ver o que está dando certo em outros lugares do mundo e aprimorar, né? E talvez adaptar a nossa forma, criar esse processo no clube. Eu acho que o Cruzeiro está nesse momento de pegar as ideias que o Jardim traz e criar ali, a partir desses processos, uma maneira do Cruzeiro fazer. Né? Acho que a gente ainda vai avançar para esse lugar, e eu acho que é muito importante, para não ser só uma mera repetição de um trabalho europeu. Né? A gente tem que... eu sou contra esse eurocentrismo absoluto em vários lugares, e não vai ser no futebol, e também vou dizer que tudo é maravilhoso. Mas também a gente precisa ser humilde a ponto de entender que eles têm ideias e formulações que são efetivamente práticas, né? Então, eu acho que tem uma expectativa grande no trabalho dele por isso também, e eu acho que é muito legal poder aprender, trocar figurinhas, porque ele também aprende conosco, né? Ele também aprende nos processos. Mas dá, sim, a sensação de que o Cruzeiro estava meio perdido nesse lugar. E aí ele chega e fala, galera, vamos por esse caminho aqui, vamos por esse eixo, né? Que a gente vai colher bons frutos, eu tenho uma estrada nisso, e acredito que vai funcionar. Então, eu acho que isso é muito importante para o Cruzeiro, porque dá essa dimensão e depois possibilita ao clube criar uma estrutura a partir do aprendizado com o Jardim, para que ele passando, vindo outros treinadores, essa cultura se instale, sabe? Eu acho que isso pode ser positivo demais.
E por essas entrelinhas, né, que a gente escuta na entrevista dele, o que dá a entender é que ele veio para consertar o Cruzeiro, né, que estava uma bagunça e ele chegou para consertar o Cruzeiro. Então, é aí que você falou dessa questão do eurocentrismo, é muito interessante, porque em outro momento da entrevista ele fala o seguinte, olha só como é que casa até essa opinião com o que ele falou. Ele fala assim, ó, para mim não tem... perguntam para ele, né, eu acho que eu nem separei essa pergunta não, mas perguntam a questão do treinador português, né, do que ele... a que se deve o treinador português, o sucesso do treinador português. E ele fala, para mim o treinador não tem nacionalidade, né, para mim o treinador tem competência. Então, assim, é como você falou, né? O fato, né, o que parece ser não é só porque ele é europeu. Claro que ele traz uma cultura de futebol diferente, né? Da mesma forma que aqui também ele vai ter contato com uma cultura do Brasil também, que é uma cultura super vencedora no futebol, um futebol ofensivo, talentoso, mas assim, ele traz a competência dele, né? Talvez aí, se ele fosse holandês, se ele fosse sul-africano, se ele fosse chinês, enfim, mas tivesse essa mesma qualidade que ele tem, daria certo a mesma coisa, né? Então, assim, ele mesmo disse isso, né? Não é por ele ser europeu, apesar dele ter, obviamente, os traços e a cultura europeia que ele aprendeu lá, mas ele é um cara que parece ser de muita qualidade, muito, muito detalhista. Então, isso é isso que no fim vale, né? Perfeito, tô contigo demais. Porque senão a gente cai naquela dessa reprodução, e a gente historicamente foi submetido a isso, né? Como se só esse saber fazer fosse um modelo europeu dado. E não é sobre isso, é o que você disse. Podia ser chinês, podia ser africano, podia ser lá da Oceania, né? Mas com a competência dele e a experiência em centros diversos de futebol, eu acho que ele traz isso como acúmulo, né? E isso é muito legal. Aí ele chega e fala, galera, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu conheço da ideia de futebol do Brasil, a gente consegue aplicar alguns conceitos que funcionam lá e, claro, adaptando à realidade brasileira. Aí sim, aí eu acho que a gente consegue construir algo sólido e, inclusive, criar uma cultura no próprio clube, né? Então, acho que é um pouco nisso. Já tinha alguns dias que eu queria essa oportunidade para falar sobre isso, que eu acho que é um modelo interessante para a gente pensar, né? Que a gente tem troca de figurinhas. Ele também aprende muito e vai aprender muito com essa primeira passagem dele no futebol. Até porque pode ser que alguns conceitos que ele traga, ele vai ver na prática que, olha, isso aqui no Brasil eu vou ter que fazer uma adaptação. Não vai ser tal qual eu vi em um outro centro. Então, isso tudo faz parte da evolução, né, dele como profissional. Esses acúmulos que vão fazer dele esse ser competente, né, que a gente imagina. Então, acho que isso é muito legal e ele vai ter a chance de trazer e acrescentar muito ao Cruzeiro, assim como o Cruzeiro a ele. Mas que, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da organização, da identificação dos processos, de criar uma rotina diferente, eu acho que ele identifica e propõe coisas importantes e super válidas aqui no Cruzeiro. E o fato dele ser português, aí já falando de nacionalidade em si, traz também consigo alguns fatores que são benéficos, que é, por exemplo, a língua, né? Você facilita ali, um cara que fala português, você facilita a comunicação no Brasil, né? Com jogadores brasileiros, com o staff brasileiro, com os funcionários do clube. Além disso, também ele deixa claro que trabalhou muitas vezes com brasileiros. A gente sabe que o futebol português é recheado de brasileiros. Ele também trabalhou com brasileiros em outros lugares, em todos os clubes que ele trabalhou, mas em Portugal, especificamente, tem muito jogador brasileiro. Então, tem esse benefício dele ser especificamente português. Mas, no geral, eu acho que a principal característica mesmo que a gente tem que levar é a qualidade dele, né? Agora ele fala um pouquinho do time titular, né? O que ele pensa aí. E, mais uma vez, ele diz, né, que ele não pensa em um time titular mesmo, assim. Vou colocar aqui, já vai ter propaganda, vocês vão ver. Vamos colocar para lá. Que o senhor falou agora, então a gente pode imaginar que dentro da sua concepção, da sua mente, para montar o time do Cruzeiro agora, para essa temporada, que ninguém é titular garantido. Porque às vezes o jogador está indo até bem, mas de acordo com o adversário, com a situação, ou com algo que a fisiologia passar para o senhor pode mudar. Às vezes tem 5, 6 jogadores que a torcida imagina como titular, mas de acordo com o adversário, com o momento do time na competição e outro jogo. Estou correto? Sim, hoje em dia dificilmente as equipas conseguem fazer um 11 que repita todos de 3 em 3 dias. Temos que, com certeza, jogamos agora em casa, daqui a 3 dias, 2 dias de recuperação, com uma viagem incluída, jogamos na Argentina. Dificilmente vamos ter uma boa recuperação dos atletas, e sabendo que alguns atletas nossos já têm alguma idade, são atletas alguns que vêm de lesão, que o ano passado muitos deles não tiveram um ano muito feliz,
E isso tudo, às vezes, tem que haver uma gestão que permita que existe uma frescura dentro da equipa e permita que nós, cada jogo que entramos para competir e com a ambição de jogar. Para mim, o 11 é uma coisa mais dos adeptos, porque os adeptos querem ganhar. E eu apoio o Cruzeiro, eu quero que o Cruzeiro ganhe. Se foi com o Gabriel, se foi com o Mateus, se foi com o Dodô, se foi com o Wanda, se foi com o Caio, com o Palácio, isso para mim não interessa. O que interessa é que o Cruzeiro seja competitivo, que a gente tenha um modelo e que toda a gente sirva para o modelo. Porque, sinceramente, se tivermos jogadores que não sirvam ao plantel, o clube tem que tomar medidas em termos de futuro, porque os jogadores estão cá, é que nós acreditamos, o clube acreditou, o clube trouxe os jogadores para cá e é para eles mostrar as suas qualidades para pertencerem ao elenco do Cruzeiro. Certo. Antes do Thiago Balu fazer mais uma. Tá aí mais uma resposta do nosso Jardim, né? Falando do time, e ele me deu um recado, né? Se tiver jogador aqui que não entregar pro clube, a diretoria pode tomar medida aí cabível, né? E, ó, vapo, tesoura neles. Não é isso, Washington? Sem dúvida, e ele deixa isso muito evidente, né? O jogador tal, comigo não tem isso não, e até porque os grandes jogadores, ele sabe quais são, mas ele também não tem a mesma relação que temos nós aqui, os adeptos, né, como dizer, mas é uma outra relação, uma outra postura, e eu acho que ele está correto. E o que ele disse, eu quero é que o Cruzeiro vá bem, performe bem, consiga construir suas vitórias. Então, de novo, pode ter gol do Vidalba, do Marquinhos, de todo mundo, até dele, se fosse possível. A questão é o Cruzeiro estar bem e o Cruzeiro performar. Ele reproduz e reafirma essa lógica, né, que ele até fala, é muito difícil ter uma equipe que consiga ter um mesmo nível de entrega, de performance, atuando de 2, 3 dias. Isso é muito difícil, então essa rotatividade a gente já entendeu o que vai acontecer, e aí não é sobre um atleta estar bem ou mal, embora eu continue dizendo, ele vai manter uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal, gente, ele tem. Pronto, ele tem uns 5 jogadores ali que são base para esse time e ele vai rodando os seus demais, né? Obviamente, a partir da ideia da fisiologia, do retorno, né? De todo o aspecto tecnológico que ele tem para avaliação, ele vai trocando essa espinha também, né? Mas eu só não acredito que ele vai mudá-los todos de uma vez. Mas, de qualquer forma, a gente pode esperar aí uma rotatividade grande e, para isso, os jogadores precisam estar nesse mesmo nível, né? No mesmo nível de entrega, no mesmo nível de entendimento do jogo. Eu acho que é um pouco nessa linha que ele tem trabalhado, sabe? Enfim, vamos ver o Jardim falando, que a gente vê nas palavras dele é melhor. De pensamento seu. Mas o torcedor, né, ele sempre imagina em alguma circunstância, será que é possível, em alguma possibilidade, de acordo com o adversário, que você tenha exemplo, né? E aí, bancando aqui o papel do torcedor, às vezes, é possível se ter um time equilibrado, exemplo, com Matheus Pereira, Dudu, Caio Jorge ou Wanderson e Gabigol, em algum momento, não durante toda a temporada, a gente sabe como é a temporada no Brasil, né? Com certeza que não só na temporada, mas alguns tempos do jogo, não é? Porque às vezes o próprio jogo, tu necessitas de coisas diferentes no próprio jogo. Uma situação é estarmos a ganhar, outra situação é estarmos à procura do resultado, a equipa adversária já não sai do bloco atrás, ao contrário, que a equipa está a pressionar porque está a perder a equipa adversária e tu precisas de contra-ataque. Todos estes momentos, e porventura vamos precisar desses 4 jogadores juntos em alguns momentos. Mas com certeza que o treinador tem que pensar muito mais do que isso. O treinador tem que pensar que o futebol tem 2 momentos. O momento da perda da bola e um momento com bola. E na perda com a bola temos que marcar. Porque não existe hoje em dia no mundo equipas que deixam, quando perdem a bola, só fica 6 jogadores a marcar. Isso é impossível. E isso comigo é impossível de existir. Senão, como diz o brasileiro, fica logo um forrobodó que ninguém consegue construir uma equipa competitiva se não marcarmos todos e não estivermos todos preocupados. Em segunda situação, temos que olhar para situações, por exemplo, de bolas paradas. A nossa equipa tem muito jogador que tem dificuldade no jogo aéreo.
quanto mais jogadores tivermos pequenos, mais dificuldades vamos ter no jogo aéreo. Hoje em dia, todas as equipas têm jogadores altos, jogadores que criam situações de perigo. É preciso ter cuidado, não podemos jogar com 10 jogadores que não tenham capacidade no jogo aéreo. Todos esses pormenores o treinador tem que pensar, e o seu staff, de forma a sermos competitivos. Eu não quero estar a jogar bem e o adversário em 2 escanteios faz-me 2 golos e depois foi tudo complicado, tudo complica, é isso mesmo. Por isso o adepto não pensa nisso, o adepto está tudo certo. O espetáculo, né? Quer o espetáculo, quer os jogadores mais técnicos, com certeza. Eu também tenho um sonho. O presidente há dias disse que tinha um sonho de ganhar 2 títulos e tinha um sonho de jogar sem defesa, só com jogadores de ataque. Isso era o meu grande sonho. Mas só que depois de 30 anos de carreira ainda não consegui. Vai ser difícil conseguir. Tá aí mais uma resposta aí do Jardim, né, sobre essa questão dos jogadores. Assim, para mim ficou bem claro que ele não pretende aí atuar com esse quarteto, né? Eu acho que ficou bem evidente. Primeiro ele fala, né, que tendo ali esses 4 jogadores, o time defenderia com 6, e para isso para ele é impossível. No caso, o Gabigol, o Caio Jorge, Matheus Pereira e o Dudu. O Valu até cita o Wanderson em algum momento ali, né? Mas seria esse quarteto. Fala que em algum momento, né, que precisa de um contra-ataque, precisa pressionar o adversário. E aqui até o Luiz Fernando falou: esses 4 jogadores juntos somente em momentos que a gente precisar muito da vitória para buscar o empate, né? É o que parece, né? Que ele vai utilizar esses jogadores só nessa questão. Ele ainda cita a questão do tamanho, da estatura, né? Fala que se o time tiver. O Cruzeiro tem jogadores muito baixos, né? Um elenco baixo. E que se escalar jogadores baixos um atrás do outro, o time vai sofrer na bola aérea, que hoje todos os times têm um poder grande na bola aérea, tem jogadores altos, né? E aí, tipo assim, se a gente pensa nisso, já dá pra, igual eu falei com vocês, eu acho que dá pra tirar muita coisa das entrelinhas. Porque se a gente pensa nisso, a gente já entende um pouco da escolha pelo Wallace em relação ao Romero. Porque, olha só, vamos pensar no meio de campo que vinha jogando Romero, Matheus Henrique, os dois são muito baixos, né? 1,70 ali, na média, os dois. O Dudu, menor ainda. O Matheus Pereira também, 1,70 e poucos ali, bem baixinho, bem franzino. Aí o Gabigol é um atacante baixo, o Caio Jorge um pouco mais alto, mas também não é muito alto. Então, assim, aí você já tem 6 jogadores baixos. A gente pega os laterais, são baixos. E até os zagueiros do Cruzeiro, no geral, são baixos, né? Os 2 altos são o João Marcelo, são 3 altos, é João Marcelo, o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus. Então, assim, o Cruzeiro teria ali no máximo 2 jogadores altos com essa escalação, né? Então a tendência é que realmente não jogue esse quarteto, jogue em 2 ou 3 no máximo, e que o Romero não jogue, pelo menos foi isso que eu entendi, Washington. Eu acho que você fez uma excelente leitura das entrelinhas, assim, é muito isso. Ele tem predileção pelos jogadores mais altos, mais fortes, jogador que tem combatividade física, mas que também sai para o jogo. E aí só reforça aquilo que eu disse também, uma vez, esperem, hein? O Dinamo se recuperando, sendo um jogador que vai mostrando ali nos treinamentos aptos, é outro que passa a ser, sem dúvida nenhuma, uma opção importante para entrar, pelo menos, sempre nos jogos, para manter esse nível de estatura, além de ser um bom jogador definidor, né? Eu acho que ele já disse ali, a gente não deve ver, e aí muito dentro daquela pergunta que o amigo nos mandou, eu acho que o Matheus Pereira não joga agora, e vai demorar um pouco para que ele entre nessa espinha dorsal. Ele vai, obviamente, atuar, porque ele vai rodar a equipe, ele vai criar algumas combinações, né? Você lembra, a turma da matemática, que é das exatas, vai ver. Combinação de 4, 2-2, combinação de 6, de que forma você pode combinar o seu elenco para você ter ali o resultado esperado. Ele vai fazer essas combinações, assim. Então, o Matheus Pereira vai jogar nesse cenário. Eu não acho que ele faz parte também desse combo ideal ou dessa espinha dorsal aí inicial do Jardim. Também acho que ele não vai para o jogo agora e concordo com vocês, explica um pouco dessa predileção pelo Wallace em detrimento ao Romero, e não que o Romero não vá atuar, vai entrar também nesse rodízio. E aí, os jogadores que têm mais estatura, ouvindo isso, devem falar, poxa, é a minha chance, se eu performar um pouco, eu já tô bem na vibe do professor, né? Mas eu acho que ele está muito seguro do que ele quer, do processo, da dinâmica que ele quer implementar, então acho que ele vai
vai seguir bem. Estou confiante e vamos dar tempo para ele implementar isso, né?